Olá pessoal, estamos iniciando aí a mais uma aula de ciências, beleza? Bom, na aula passada nós falamos aí sobre o tipo, a forma da Terra, né? Então nós sabemos aí que a Terra tem um formato geóide, né? Princípio que começou a ser questionado lá pelos gregos, quando eles começaram a questionar e duvidar de que a Terra tinha um formato plano como os povos que moravam na Mesopotâmia acreditavam, né? Eles diziam que a Terra os gregos então foram os primeiros povos a acharem que a Terra era de formato esférico, uma porque eles acreditavam que essa forma geométrica era uma forma que representava a perfeição, e eles acreditavam que a Terra era um planeta, algo perfeito, né? E que isso foi comprovado ao longo dos anos aí por vários fatores que nós já estudamos na aula passada, né? Então, essa teoria de que a Terra é plana, como a gente tem visto aí na atualidade, isso tem que ser quebrado, tá? Não é verdadeiro. Terra não é plana. Outra coisa que nós falamos também na aula passada foi a respeito dos movimentos que a Terra realiza, né? Então, ela pode realizar aí dois movimentos. O primeiro, que é o de rotação, que é quando a Terra faz o movimento em torno de si mesmo, né, do próprio eixo, né, demorando aí as 24 horas e dando origem ao dia e à noite por conta da quantidade de luz que ela recebe em parte do seu planeta e a outra não, certo? Outra coisa que nós falamos aí, outro movimento, foi o de translação, que aí é quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, né? Que basicamente, né, são aquelas horas picadas que nós comentamos e que a gente acaba arredondando aí, horas não, desculpa, aqueles dias, né, e horas picadas, mas que a gente acaba arredondando para 365 dias, né, ou um ano. E que, juntamente com ela e mais o formato elíptico, né, o eixo de curvatura em que a Terra se encontra, acaba dando origem às estações do ano, né? Bom, hoje nós falaremos aí de duas situações, né? A situação do geocentrismo e a situação do heliocentrismo. O que são esses dois itens, né? Eles são modelos aí adotados pelos cientistas da época para explicar aí a posição do nosso planeta Terra com relação ao sistema solar, né? Então são duas ideias, dois pontos de vista muito diferentes. Nós falaremos deles hoje, né? Então vamos iniciar aí falando primeiro do geocentrismo, né? Então, pessoal, os povos daquela época, né? Isso a gente fala há 3 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Apesar de eles não possuírem instrumentos científicos avançados, os gregos antigos, eles foram capazes de grandes proezas no campo da astronomia, certo? Pitágoras, por exemplo, ele acreditava que a Terra era esférica, né? E depois, um outro estudioso da época, né, o Aristarco, ele afirmava que a Terra girava em torno do Sol e a Lua estava a cerca de 60 raios terrestres de distância, um valor muito próximo da realidade, né? Então, mesmo eles não tendo contato de astronomia prático, né, eles já tinham mais ou menos essa noção, esse conhecimento. Bom, com relação ao geocentrismo, né, a explicação adotada aí durante mais de 13 séculos foi esse modelo geocêntrico ou geocentrismo, né, que significa aí quando a Terra é o centro, né? Esse modelo, pessoal, foi proposto por Cláudio Ptolomeu, lá no século II, certo? E o que ele acreditava? Ele detalhou aí sobre em um
livro que ele escreveu, que o modelo geocêntrico ele tinha como a Terra como centro do sistema solar. Então ele acreditava que a Terra ficava no centro do sistema solar, né? E que as ordens dos planetas dependiam de suas velocidades em relação às estrelas que também eram fixas, situadas aí nas esferas planetárias. Então seguem para vocês aí um esqueminha, né? Que eu passei uma ilustração do modelo do geocentrismo, né? Então a gente vai poder observar aí que no nosso sistema solar a Terra está como centro aí desse sistema solar, beleza? Porém, pessoal, lá por volta do século XVI, um novo modelo foi proposto aí, né? Esse modelo foi proposto por um cara chamado Nicolau Copérnico, né? Ele foi um monge polonês, né? Cujo trabalho dele foi estimulado pelas explicações insuficientes do Ptolomeu, né? Então ele já não acreditava muito que Ptolomeu, como dizia a ideia do Ptolomeu, né? De dizer que a Terra era o centro do sistema solar, né? Então ele já começou a questionar e ele propôs um novo modelo, o modelo de heliocentrismo ou modelo heliocêntrico. A palavrinha hélio significa sol, centrismo, centro. Então ele tinha aí como sol no centro, né? O Copérnico, então, ele admitiu o Sol como uma estrela fixa e defendia a tese que a Terra e os outros planetas giravam ao redor dele, realizando órbitas circulares. Então, Copérnico, ele acreditava que o Sol estava no centro do sistema solar e que os planetas, né, que estavam ali em volta dele giravam em torno dele, só que em órbitas circulares, né? Como foi no desenho que eu fiz aqui para vocês. Beleza? Temendo a reação da Igreja Católica, porque não foi fácil dele dizer isso, Copérnico lhe publicou uma obra chamada As Revoluções dos Orbes Celestes, que só foi divulgada no ano da sua morte, 13 anos depois que ele morreu. Era muito polêmico ele dizer esse tipo de informação na época onde a igreja era detentora do conhecimento. Então percebam que nós temos uma grande evolução, né? Primeiro porque acreditavam que a Terra era plana, e isso foi quebrado pelos gregos, né? Dizendo que a Terra era esférica, né? Até ela ganhar o formato geóide. Então foi uma evolução aí que nós falamos. Gosto de falar evolução 1. Na evolução 2, eles acreditavam que a Terra era o centro do sistema solar, né? Defendida aí pelo Cláudio Ptolomeu, mas que também foi quebrado pela ideia do Nicolau Copérnico, que questionava isso, né? E trouxe para nós o modelo heliocêntrico, que é o modelo aceito e que é o correto até hoje, né? Como o Sol no centro do sistema solar. Só que Copérnico, né, ele fez aí ele errou num pequeno detalhe, né, em dizer aí em que os planetas que estavam em volta do Sol orbitavam por órbitas circulares. Porém, pessoal, no século seguinte, um astrônomo alemão, né, de nome Johannes Kepler, ele trabalhou incansavelmente aí no próprio modelo planetário, né? E o que ele concluiu? Ele concluiu o seguinte, que os planetas que ficavam em torno do Sol, eles não realizavam uma trajetória circular, né? Eles realizavam uma trajetória elíptica, né? Então não era uma circunferência com um raio, um diâmetro exato em que os planetas realizavam ali em torno do Sol. Era assim elíptico, né? Uma hora estava mais próximo do Sol, uma hora mais distante, né? Mas este era um formato elíptico.
certo? Então, pessoal, esses são os grandes nomes que nós temos aí, né? Então, só para a gente revisar. No geocentrismo, que a gente tem a Terra como centro do sistema solar, quem defendia isso era Cláudio Ptolomeu, beleza? Depois, no heliocentrismo, que aí é um modelo que defende o Sol como centro do sistema solar, quem faz isso é o Nicolau Copérnico, beleza? Copérnico também defende aí todos os planetas que estão em volta do Sol em órbitas circulares, mas que depois essa tese é quebrada pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, beleza? Onde ele diz que os planetas se encontram em órbitas elípticas. Bom, pessoal, então este foi o assunto da aula de hoje, sobre o modelo geocentrismo e heliocentrismo, beleza?